peço que permaneça no palco conosco mais um pouquinho. Eu gostaria de convidar neste momento a diretora de Apoio e Qualificação Profissional do SENGRS, a engenheira Jéssica Moraes, para fazer a entrega de uma lembrança para o senhor do nosso evento, uma forma de agradecimento por ter estado conosco. Muito obrigada mais uma vez. Muito bem, vamos dar início agora à palestra que tem como tema do CAD, a inteligência artificial, a nova jornada da engenharia. Convidamos ao palco o engenheiro Luciano Hessner. Uma salva de palmas, pessoal. O engenheiro Luciano é diretor de engenharia da Marco Polo desde 2016, graduado em engenharia industrial mecânica, possui pós-graduação em negócios internacionais e gerenciamento de manufatura pela Kettering University e MBA em gestão empresarial pela FGV de São Paulo. Em sua carreira, atuou na General Motors no Brasil, América do Norte e Coreia, e na Chery Brasil antes de ingressar na Marco Polo. Muito boa tarde, bem-vindo, Luciano. Boa tarde, Flávia, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui, né? Agradeço ao SENGE pelo convite. Participei pela manhã também dos painéis, aí ouvindo, realmente muito interessante, acho que o conteúdo está fantástico, né? E depois dessa palestra aqui do Cristiano, né? Meu objetivo é mostrar e compartilhar com vocês alguns exemplos, né? De uso da inteligência artificial, que já está presente na Marco Polo já há algum tempo, e trazendo alguns exemplos, né? A gente fala muito da IA presente nos nossos processos produtivos, né? O Cristiano deu exemplos aqui de gestão de projetos, né? E a gente usa, Cristiano, muita coisa ali de IA para gerir nossos projetos, né? Eu vou dar alguns exemplos, mas a gente tem muita inteligência artificial embarcada nos produtos, nos ônibus, né? Eu vou trazer também alguns exemplos. Isso está crescendo muito, né? O potencial é fantástico de a gente trazer mais conforto, mais conveniência, mais segurança para os nossos ônibus, né, com o uso de inteligência artificial embarcada de diversas formas. Então, vou tentar trazer alguns exemplos e, para iniciar, falar um pouquinho, né, já fui apresentado, da Marco Polo. A Marco Polo é uma empresa, eu até brinco, uma jovem senhora aí de 76 anos, fundada em 1949, em Caxias do Sul, e que vem inovando, não é, numa velocidade bastante alta nos últimos anos. Eu trabalho na Marco Polo há 10 anos, e uma empresa com muito orgulho, gaúcha, brasileira, e que faz engenharia no Brasil, né? Isso, infelizmente, no Brasil está ficando cada vez mais escasso, mas a gente se orgulha muito de fazer engenharia e desenvolvimento no Brasil e vender para mais de 140 países no mundo. Então, uma empresa que é referência global, né, uma presença forte global, nos 5 continentes. Fizemos recentemente o lançamento da nossa versão ônibus rodoviário para a Europa, né, na Buzzworld, que é a maior feira de ônibus do mundo, e pretendemos iniciar vendas ali na Itália, França e Espanha, mas presente em todo o continente ali sul-americano, presença também no continente norte-americano, através das nossas operações no México, África do Sul, Austrália e China, e agora entrando também no mercado europeu. Nós temos hoje 3 plantas no Brasil, 8 plantas no exterior, né, essas que eu citei, e iniciando agora a operação também na Europa, né? Temos os nossos grandes números, né? Hoje nós temos uma capacidade de produzir 90 ônibus dia no Brasil, né? Isso é mais que suficiente para a capacidade atual hoje que nós temos no mercado brasileiro, que são em torno de 30 mil ônibus, né? E 120 somando nossas operações internacionais, e produzimos aí em 2024 15 mil unidades. Em termos de receita, 8,6 bilhões em 2024, esse ano a gente deve passar dos 10 bilhões, e chegamos aí, né, depois da pandemia. A Marco Polo, como várias empresas, foi muito afetada na pandemia, né? E vimos desde 2021 um crescente muito forte, hoje com mais de 15 mil colaboradores. E 650 engenheiros no Brasil, 250 engenheiros fora do Brasil, nas nossas operações. Então, a gente faz
né, desde o desenvolvimento do design, produção, entrega, né, tem todas as disciplinas da engenharia dentro da Marco Polo. Um pool também grande de marcas, né, com os nossos produtos em soluções também de serviços, né, com braços como o nosso Banco Moneo, né, Tecnopolo, Apolo, Fundação Marco Polo, com uma presença aí nas atividades sociais muito forte, e com o Museu Marco Polo, que convido a todos, né, estando em Caxias, a gente preserva um pouco dessa história no nosso espaço, né, que é o Espaço Memória, que mostra um pouco dessa jornada no transporte coletivo de pessoas. Falando agora um pouco de IA, né, eu trouxe um primeiro exemplo, que esse é um lançamento recente. A Marco Polo entrou há 2 anos no segmento de motorhomes, né, ou seja, a gente produz também o Nômade, que é o nosso primeiro motorhome. E nesse ônibus, né, nesse veículo, tem também inteligência artificial embarcada, né? A gente tem todo um sistema de gestão da parte elétrica do ônibus, né? Ele tem 12 painéis solares, ele tem energia suficiente para operar longe de qualquer tomada de energia por mais de 9 horas de forma independente. E quem faz essa gestão da energia elétrica dentro do ônibus é um sistema de inteligência artificial, né? Então, é muito bacana de ver, né, como o potencial que a gente tem, né, de aplicar soluções embarcadas que trazem um conforto de uma forma muito transparente para o operador, né? Quer dizer, o cara que está ali dentro do motorhome, ele não precisa cuidar e não precisa ter nenhum, né, zelo maior, ele consegue gerenciar a energia elétrica que vai ser usada dentro do motorhome de uma forma bem efetiva. Portfólio de produtos, né, é bastante grande. A gente vai desde do micro-ônibus, né, de 24, 20 passageiros, passando por toda a linha urbana, rodoviária, double-deckers e trens, né? A Marco Polo também produz trens, VLTs e trens de baixa velocidade. Quem tem a oportunidade de estar lá no aeroporto de Guarulhos, né, entrou em operação essa semana os aeromóveis, né, que são trens que vão conectar os 3 terminais do aeroporto de Guarulhos, né? Hoje ele iniciou a operação dos 33 mil funcionários que trabalham no aeroporto de Guarulhos, e vai servir também ao público e passageiros, né, que vão estar transitando nos terminais. Também uma solução nossa. Bom, agora falando um pouquinho, né, de IA e contextualizando, né, a gente tem uma complexidade, acho que os outros painelistas trouxeram vários exemplos, né, uma complexidade muito grande nos nossos produtos, né? Eu trouxe um exemplo de um Paradiso 1200, por exemplo, que é esse ônibus rodoviário, single deck. A gente tem mais de 750 características de venda, né? O operador pode escolher desde a cor da poltrona, a cor das cortinas, tipo de piso, ar-condicionado, sistema de entretenimento, Wi-Fi, conectividade. Tem uma infinidade de opcionais, né, que a gente tem que fazer a gestão. Mais de 9 mil características, né, desses opcionais. Ou seja, quando eu opto por alguma opção determinada ar-condicionado, você gera, por exemplo, sistema elétrico que é diferente, né? Você gera montagens que são diferentes, todo esse desdobramento, 6 mil part numbers diferentes numa ordem de venda, dezenas de fabricantes de chassi. E para vocês terem uma ideia, nós temos ali mais de 160 normas diferentes para cada cidade, né? Porto Alegre, por exemplo, a IPTC tem normas específicas do uso do ônibus, né? Desde características de dimensões, altura de degrau, tamanho de porta. Então, o que a gente fez, né, para o nosso time de homologação gerenciar, por exemplo, todas essas normas, né? E muitas são normas estrangeiras, né? Nós operamos no Chile, nós operamos na África do Sul, né? E a gente tinha um time de homologações e certificação que tinha que ler e entender todas essas normas, né? E elas sofrem alterações constantes, né? Interpretar isso e transferir para os desenhos. Então, a gente usa uma ferramenta de inteligência artificial aqui,
em que ela lê, né? A gente tem todas essas normas armazenadas em várias línguas. Então, ele lê todo esse sistema. Qualquer alteração que venha, o analista recebe isso de forma muito rápida, né? O que mudou da norma, o que foi alterado e o que a gente ganhou com isso, né? Agilidade. Eu consigo hoje, com um analista, ele fazer a gestão, né, de múltiplos projetos. Acho que foi falado aqui nesse ganho de reduzir a equipe de normas, não, né? Mas hoje a gente consegue fazer muito mais, né, com o time que a gente tem. Então, acho que aquele receio, né, de, poxa, quando a gente iniciou com essa operação ali, né, e com a inteligência artificial, no time de normas veio esse receio, bom, eu vou perder meu emprego, né? A IA aqui vai fazer tudo por mim. Mas, na verdade, não. O especialista, como foi dito, é necessário. A gente precisa ter o cara que vai interpretar, que vai analisar aquilo, por fim, só que ele, né, multiplicou por 5 a produtividade dele. Então, é um grande ganho, assertividade, erros, né? Imagina você interpretar uma norma, você ler, às vezes, um caderno de encargo de 200 páginas, né? E a IA veio aí para nos ajudar, e é um exemplo muito bacana que a gente já está usando há mais de 2 anos, com muito sucesso, né? Agilizou, inclusive, a entrada de licitações, né? Porque, muitas vezes, a licitação do ônibus é aberta e você tem que responder de forma muito rápida. Então, isso a gente conseguiu, né, uma velocidade incrível nessa área aqui. Falando um pouco ainda de complexidade de produção, e aqui eu vou trazendo, né, alguns exemplos de aplicações aí de IA. Marco Polo tem uma complexidade gigante, né? A gente é muito verticalizado até para poder gerar toda essa customização. Então, nós temos aí todas as disciplinas, né? Desde termofixos, marcenaria interna. Nós produzimos todos os chicotes elétricos internamente, então também gera uma complexidade grande de projeto e processos, né? Corte e costura, pré-montagens, montagens, pintura, estampagem, dobra, solda, tratamento superficial de pele. Então, uma infinidade, né? Eu brinco, a gente tem todas as disciplinas da engenharia dentro de uma fábrica. E fazer essa gestão, né, requer muito cuidado. Né? A gente tem hoje em torno de 43 mil ordens de fabricação por dia. Né? Essas ordens, no passado, pessoal, eram feitas no papel, né? Acredito, mas era assim. E não há muitos anos atrás. Então, cada uma dessa ordem era impressa, levado para a célula de produção, né? O operador interpretava, produzia, entregava, separava. Hoje a gente está eliminando ali mais de 90 metros de papel que eram gerados diário, com algumas ferramentas que eu vou comentar na sequência. Falando um pouco da evolução, né, a gente falou, o título é até do CAD ao IA, e eu resgatei um pouquinho aqui da história, né, e até vivi um pouquinho ali dos anos 90 para cá, né, completei esse ano 30 anos de engenharia, sou formado em 95, então eu peguei um pouco do desenho no papel, né. Então é interessante a gente ver essa evolução e como que a gente foi crescendo, né. Então ali processos manuais, armazenamento físico, né? A gente tinha áreas para armazenar desenhos, imagina, né? Tinha o arquivista, né? Você tinha todo um processo ali para guardar, para revisar, né? Você pegava um desenho, é a última versão, não é? Toda uma dificuldade, né? Migramos ali, acho que foi falado pela manhã do AutoCAD, né? Houve essa migração na década de 90. Organização, padronização, otimização. Caminhamos ali para os anos 2000, né? E que vieram novas soluções de modelagem 3D e de parametrização de processos, ou seja, como que eu gero automaticamente desenhos. E a gente tem produtos hoje na Marco Polo, como é o caso dos ônibus urbanos, em que mais de 30% do projeto ele é feito de forma paramétrica automática. Então, ou seja, não tem praticamente interferência ali, né, humana. Você loga algumas características e esse projeto já é gerado, os desenhos, inclusive, são publicados dentro do SAP, as ordens de produção são geradas de forma automática, né, sem interferência de ninguém, né?
E isso começou ali já no início dos anos 2000. Projetos elétricos também automatizados, desenvolvimento multidisciplinar, ou seja, a gente consegue compartilhar informação com várias áreas ao mesmo tempo. E mais recente, aí dos anos 2020 para cá, a gente vem fazendo uma migração para uma nova plataforma, que é chamada do 3D Experience. É uma plataforma que vai além da engenharia, né? Ou seja, ela abrange as áreas também de compras, as áreas financeiras, né? As áreas industriais com acesso maior. E essa plataforma possibilita o trabalho colaborativo, ou seja, multitimes, né? Multi-áreas trabalhando juntos em projeto e recebendo informações de forma online. Já está em uso aqui no Brasil, a gente agora está migrando isso para as nossas operações fora. Então, possibilita, né, a modelagem, gestão de dados, integração de projetos elétricos. E o que está acontecendo hoje, né, muitas dessas ferramentas para engenharia, como é o caso do 3D, ele vem com uma inteligência artificial já embarcada. Você tem uma série de possibilidades ali dentro, né? Por exemplo, imagina com essa quantidade de códigos, né, que são gerados, a gente, às vezes, duplicava desenhos, né? Às vezes, uma peça muito parecida, milímetros de diferença, era feita uma nova peça. E com o uso da inteligência artificial, a gente consegue comparar, inclusive, geometrias de peça e o sistema te sugere uma solução para o engenheiro, né? A gente ganhou um tempo e uma redução enorme fazendo isso, né? Então, ela já te sugere, você vai fazer esse suporte? Eu tenho esse já pronto, né? O seu projeto consegue se adequar? Então, olha o ganho que a gente tem, né? De produzir, desenhar e gerar uma nova peça. Então, a gente viveu um pouco disso, né? Imaginem que só nessa migração, quando a gente teve o AutoCAD ali, a gente reduziu 50% do tempo, né, na execução de um projeto no desenho técnico. E hoje a gente trabalha com plataformas que são colaborativas, né? Ou seja, o engenheiro está trabalhando num projeto aqui e a gente já desenvolveu projetos dessa forma. Eu tenho um outro time que está na China trabalhando no mesmo projeto de forma online. Então, essas alterações que são feitas num componente aqui, o componente que vai receber aquela peça lá na China, automaticamente está online, e isso está sendo trabalhado de forma colaborativa, evitando revisões, erros, uma série de, né, problemas que a gente tinha no passado. Falando um pouco dos processos, né, a gente passou aqui, todos conhecem muito bem essa evolução, desde a mecanização do tear, passando para a produção em escala, automatização da indústria 3.0 até chegar na indústria 4.0, né, com o uso da inteligência artificial. E o interessante, a gente fala dessa migração, mas é importante lembrar, dentro da indústria, e da Marco Polo não é diferente, às vezes a gente tem elementos ali da indústria 2.0. Tem processos lá dentro que ainda estão dentro do 2.0, né? Então, a gente tem que conviver com linhas e processos que estão ainda, né, muito olhando a produção em escala, né, processos básicos até processos super sofisticados. Aqui eu trouxe esse apanhado de coisas que conectam a indústria 4.0. Né, a inteligência artificial faz parte e está muito presente, né, como tem a manufatura aditiva, né, a gente lançou também produtos hoje que usam peças impressas, né? Então, às vezes, são customizações de baixo volume, né? Você produz ali poucas unidades. Então, a manufatura aditiva trouxe essa facilidade, né, de você imprimir a peça e ter muita agilidade, né? Inclusive na manutenção, né? Esses desenhos podem ser enviados para qualquer lugar do Brasil ou do mundo e o operador, ele, né, estando próximo de uma impressora, imprime a peça, né? A gente envia o desenho, imprime a peça, ele substitui no ônibus. Então, facilitou bastante, né?
Um ponto importante, né, que eu queria destacar em tudo isso, né, a questão também do cybersecurity, do cloud and computing, né, muitas das ferramentas que a gente está usando, né, foi citado aqui ChatGPT, outras ferramentas em que você está conectado na internet. A gente usa muita coisa numa rede interna. Por quê, né? À medida que você compartilha dados na internet, isso está no mundo. Então, é um alerta, né? A gente tem que cuidar do que pode estar acessando realmente a rede e publicando e o que é propriedade intelectual da empresa, né? Que tem que ficar contido. Então, muitas dessas ferramentas, elas rodam num banco de dados interno da empresa, né? A gente, até na nossa ferramenta de Copilot, você seleciona momentos em que, né, ele vai para a rede ou ele está dentro do ambiente corporativo, né? Áreas como o nosso design, por exemplo, operam 100% dentro do ambiente só corporativo, né? A gente não acessa a rede fora, porque senão você começa a compartilhar, né, estilo, design, formatos que o mundo todo vai estar vendo, né? Então, é importante, né, esse passo de medir bem o que a gente, né, o que você tem nas suas aplicações, né, e aquilo que precisa ser realmente contido até para proteger a sua propriedade intelectual. Aqui a gente mostrou um exemplo, né, do que a gente chama dos gates e exemplos, né, de automatizações e IA aplicadas desde a venda, né. Na Marco Polo a gente separa nesses 6 gates, se aplica a muitas indústrias, né. Começa tudo com a venda. Nós somos uma fábrica em que engineering to order, ou seja, todo produto ele passa pela engenharia, porque ele sofre alguma customização, né, diferente dos carros automóveis de passageiro, né, em que você faz um projeto e produz aquilo em escala, né. Na Marco Polo, cada venda ela tem que passar necessariamente pela engenharia para ser codificado, customizado. Então, tem esse Gate 2. Planejamento de materiais e produção, manufatura, estoque e entrega. Destacando aqui alguns exemplos, né, quando a gente olha para esse Gate 2 de engenharia, a gente já está migrando para um ambiente que é muito parecido com isso, inclusive com a possibilidade dos clientes experimentarem, né, o produto até antes desse produto ser produzido e ele decidir ali layout, decidir opções usando um gêmeo digital. Nossos produtos hoje, grande maioria, já tem o seu gêmeo digital. Você consegue fazer a visualização de forma virtual. Isso avançou muito nos últimos anos, né? A experiência, assim, para quem já teve, né, com óculos, com realidade virtual, é fantástica, assim, a sensação, né, de você realmente estar entrando no produto, experimentar espaços, layout, né, configurações, né, é impressionante. E a facilidade de, às vezes, o seu cliente estar do outro lado do mundo, né? E você mostrar um produto daqui, né, para um cliente que está lá na China. Então, isso avançou muito nos últimos 3, 4 anos, né? Simulação de montagem, treinamento imersivo, ou seja, a gente consegue levar, né, quando nós lançamos nosso veículo elétrico, treinamentos remotos, né, dos cuidados com a bateria, manutenção de rede de alta tensão, de forma virtual para o time que está no campo, né? Então, o camarada lá da oficina ele consegue né, praticamente imergir dentro do carro, entender e a gente orientando à distância, né, de como fazer manutenção, cuidados, posição de peça. Isso é fantástico, né? Reduziu muito a necessidade de prototipagem, né? Muitas etapas a gente consegue, né, do desenho do modelo virtual 3D direto para a produção, sem ter que prototipar aquilo. Para mim é uma grande força e produtividade. Estudos mostram que a gente deve conseguir, com o uso da IA, reduzir em 50% o tempo de desenvolvimento de produto, né? Hoje, um automóvel ele leva, em média, 48 meses para ser desenvolvido, né? 48 meses. Com o IA, isso vai cair para 24 meses, né? Então, você imagina a velocidade, né, de introdução de novas tecnologias, reduzindo pela metade o tempo de desenvolvimento em todas as áreas do desenvolvimento.
o gêmeo digital não só do produto, mas também dos processos, né? Então, aqui é um exemplo de um colaborador nosso, né, que estava fazendo uma verificação em gabaritos de montagem, né, de forma virtual. Então, acesso, ergonomia, altura, posicionamento da ferramenta, a gente consegue fazer isso tudo utilizando esses gêmeos digitais, né? E foi trazido, acho que até pela manhã também, a possibilidade de que esses gêmeos digitais alimentem, né, sistemas de manutenção preditiva, né, manutenção preventiva. Você consegue simular nesses gêmeos digitais qual que seria o desgaste, né, qual que seria a manutenção necessária, simular ergonomia, simular colisões, né, simular riscos de segurança para o colaborador. E a gente consegue, né, numa sala dessa, colocar vários colaboradores ali interagindo, né, desde a manutenção, o cara que vai montar a peça, né, o engenheiro de processo, o engenheiro de segurança, e trabalhar de uma forma visualizando, né, antes até de existir fisicamente, de uma forma muito rica, e também simulando, né, tempos, produtividade, otimizando o layout. Isso aqui é um ganho fantástico, né? E isso aqui está tudo dentro da ferramenta, né? Vocês veem a facilidade de deslocar, de mover as coisas e fazer essas simulações. Indo para o gate ali da manufatura, né, na etapa de produção. Como eu falei, a gente ainda convive, isso é a realidade de muitas indústrias, né, com processos que são ali, né, da indústria 2.0, ainda muito básicos, né, soldas manuais que são feitas, né, que você precisa ter um colaborador treinado, um expert ali, fazendo coisas, para uma indústria já 3.0, em que você já começa a ter automatizações geradas, para uma indústria 4.0, em que essa automatização já está conectada num sistema muito maior, né, em que você pode fazer a gestão, inclusive a programação desse robô de forma offline, né? Hoje a gente tem, os desenhos são gerados na engenharia, o projeto, isso passa para uma engenharia de processo, e você consegue fazer a programação desse robô, aqui no 3.0, o programador tem que se deslocar até lá, né, fazer a programação, fazer todo o setup. Quando a gente vai para 4.0, né, isso está sendo feito lá da engenharia, de forma remota, de forma offline, sem qualquer distúrbio para a operação, né, e depois você só faz o carregamento do programa para a fábrica. A gente já tem várias células operando dessa forma, né, mas nós temos o desafio, né, de começar a migrar processos que são ainda, né, numa forma bastante manual. O sistema de manufatura Execution System, né, que nos ajudou, eu falei ali, né, da pilha de papéis, e isso era o que a gente gerava por mês, né, de papéis que circulavam na nossa área de fabricação e que ficam totalmente digitais, né? Então, se há uma alteração no desenho, o próprio operador recebe essa informação, ele tem que notificar que ele leu, que ele entendeu, né, que ele assimilou, ou seja, ele trabalha agora online com a engenharia, né, ou seja, houve uma alteração de projeto de forma online, ela chega para o operador, né, na mesma hora, com todas as informações, com toda a possibilidade de chamadas de cadeia de ajuda, né, acionar as áreas de logística, manutenção, produção, facilidade de acesso e redução de papel, né. Isso, a gente ainda está em fase final de implementação em toda a fábrica, mas traz um ganho fantástico, inclusive com o reconhecimento do colaborador, né? Se ele está treinado para aquela operação, ele não pode executar, a máquina ela não vai funcionar, né, se ele não passou também pelas certificações de segurança. Então, te garante um controle muito maior e segurança para o operador. Alguns exemplos aqui da nossa fábrica de chassi, que fica em São Mateus, no Espírito Santo. A gente tem uma fábrica, talvez uma das mais modernas em termos de rastreabilidade de processo, automatização de rotinas.
né, com foco no processo e na qualidade. Então, todos os componentes é possível fazer o rastreamento, e aqui com elementos de inteligência artificial nos ajudam a entender, né, para que veículo aquilo foi, de que forma ele foi montado, se ele está montado da forma correta, compara com o desenho do projeto. É uma coisa fantástica aí e garante rastreabilidade 100% de tudo. Ferramentas inteligentes, né, que ao se aproximar do veículo, ela já, por sinais de Wi-Fi, Bluetooth, ela entende qual que é o torque que tem que ser aplicado, né? Se não for atingido, o processo é travado ali. Então, isso tudo, né, gerou muito mais qualidade e produtividade. Robotizações, né? Então, eu falei dos gêmeos digitais e programação offline. Aliás, assim, isso aqui avançou muito também com o uso da inteligência artificial, né? Facilitou muito o trabalho do programador, ou seja, existe uma inteligência artificial que facilita e auxilia o robotista que está fazendo a programação. Então, a gente reduziu pela metade o tempo que era gerado aqui, né? Ela já sugere algumas rotinas, algumas rotas, e o robotista vai só refinando. Isso também já está bastante em uso, né? Câmeras com IA que fazem todo o sensoriamento, ou seja, se a peça está fora da posição, se a peça é errada, se a peça está no dimensional errado, né? Essas câmeras inteligentes nos ajudam a garantir, né? E o sensoramento ali também da produtividade. Mais alguns exemplos, né, do que a gente vem migrando. Isso já está cada vez mais comum nas fábricas, né, o operador trabalhando com o robô colaborativo ali junto, realizando operações em conjunto. Isso também cresceu bastante. E a gente vai ver muito brevemente, né, a gente viu recentemente ali também na China, o Japão, trabalhando com robôs que fazem micromovimentos, né? Então, quem teve a oportunidade de estar aí no Salão do Automóvel, que foi, acho que semana passada, retrasada, em São Paulo, né? Todas as marcas chinesas, você era saudado por um robozinho, né? E aí você apontava o celular para o robozinho, ele parava e dava tchau assim para a câmera, né? Então, é impressionante, a gente vai ver uma revolução, né? Esses robôs carregam muita IA embarcada, né? Não só para atividades industriais, mas, né, acredita-se que boa parte das atividades domésticas, né, podem ser substituídas por robôs, né, que vão fazer de tudo, né, dentro da casa. E numa indústria, né, a possibilidade de ter movimentos, né, esses robôs colaborativos, eles têm um refino muito grande de movimentos, né, imita os movimentos humanos e trabalha naquelas operações que podem gerar ler, que podem gerar problemas de ergonomia, e a gente está usando com muito sucesso. Aqui acho que foi trazido também pela manhã alguns exemplos, né, dessas câmeras inteligentes, né, e como que ela pode nos ajudar não só na medição da produtividade, mas na segurança da operação, né, se todos os dispositivos estão sendo usados de forma correta, gerar alertas, controlar as máquinas. Aqui é um estudo que foi feito, né, na nossa área de ferramentaria, e a gente está aplicando, né, essas câmeras também não só no processo produtivo, elas estão entrando agora para dentro dos ônibus, né? Por exemplo, né, detectar situações de perigo que podem acontecer dentro do ônibus, né? Presença de uma arma, uma faca, um assalto, coisas suspeitas que acontecem, a câmera detecta, manda o sinal diretamente, pode acionar a polícia, pode acionar o operador, né? Enfim, qualquer coisa que aconteça de diferente, né, essas câmeras vão estar monitorando. E mais recente, a gente está trabalhando num projeto muito interessante, junto até com operadoras de rodovia. Um ônibus, né, vocês sabem, ele é repleto de câmeras. E aí a gente pensou, e se essas câmeras, né, a gente começar a não olhar para dentro do ônibus, começar a olhar para as estradas, né, e começar a monitorar a qualidade das estradas.
Então, a gente tem ônibus que rodam, por exemplo, né, Caxias, Porto Alegre, todo dia, várias vezes por dia. A gente consegue, com essas câmeras e com sensores, monitorar qual está sendo a degradação da estrada e, né, vender essa informação para as operadoras, para a CSG, para outros consórcios de operação, de como que está a qualidade do asfalto, né? Se houve degradação, qual que é a velocidade média, trânsito, riscos. Então, está se abrindo uma porta, né, do que se chama do V2X, ou seja, o veículo conectado com tudo, né, e gerando informações. A gente já recebeu interesses, por exemplo, da Waze, da própria Uber, né, e outros aplicativos receber informação geradas pelo ônibus, né. Isso pode estar sendo transmitido, né, de forma online, ali, segundo a segundo, e alimentando cidades inteligentes, né, alimentando a manutenção de rodovias, auxiliando a polícia, enfim. Né, a gente foi trazido pela manhã, quem acompanhou, vários exemplos muito legais pelo professor da USP, né, de o uso na Polícia Militar lá de São Paulo. Basicamente era isso, pessoal. Fico aberto aí a perguntas, dúvidas. De novo, muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, temos perguntas para o engenheiro Luciano. É só erguer a mão aqui à frente, por gentileza. Tudo bem, Fernando Todeschini. O engenheiro e a IA, como é que tu é o chefe de engenharia? Como é que tu controla isso aí? Como é que é a tua cabeça com esse negócio todo? É um desafio. Acho que é uma boa pergunta. Obrigado pela provocação, né? Você sabe que eu confesso que no início eu fui muito resistente, né? Cara, mas dá para confiar, né, nessas informações, até você começar a experimentar e usar, né? Então, para mim, me auxilia em duas coisas, né? Primeiro, a gente trabalha com, por exemplo, Copilot, né, dentro da Marco Polo, e eu recebo, né, trilhões de e-mails por dia. Estava aqui pela manhã, né, Copilot, quais são os e-mails críticos, o que eu preciso responder hoje, o que precisa de uma resposta imediata, tal, na hora, né? Então, assim, para mim, como, né, chefe de engenharia, auxiliou muito, né, na gestão do dia a dia, me auxilia muito na gestão dos projetos, né? Porque, como eu falei, a gente tem tudo dentro do ambiente da Marco Polo, né, das nossas redes. Eu recebo boa parte das atas, minutas, cronogramas. Então, eu faço perguntas para o Copilot, né? Qual projeto está crítico? O que tem de risco e atraso? Né? E ele me traz assim de uma forma muito estruturada. E aí eu vou nos PMOs, né? Acho que o Cristiano falou dos PMOs aí, né? Aliás, eu tenho PMOs lá que gerenciam 25, 30, 40 projetos, né, com uso de IA. O cara ele consegue, né, fazer de uma forma bastante eficaz múltiplos projetos. E me ajuda nessa governança. Então, eu vejo de forma muito positiva. O que a gente trabalha muito lá, né, até com os engenheiros, é vencer essa resistência, né? Um exemplo aqui, né, a gente está trabalhando agora de levar IA para o time de simulações numéricas, né, que faz análise de FEA, análise numérica, elementos finitos, dos projetos. E o time foi muito resistente. Isso aqui não vai funcionar. Isso aqui eu tenho que analisar, né? Aí peraí, vamos entender. Será que você não consegue ser mais produtiva, não consegue te ajudar? O que te demanda tempo? O que é chato, né? O que é... Então, a gente está usando para fazer toda a preparação para análise, né? E o engenheiro gasta o tempo fazendo análise, né? Aquela atividade repetitiva de criar sistemas, né, é substituída por uma IA. Então, eu, assim, virei um entusiasta, defendo muito, e eu acho que vai ser, sem dúvida, né, a grande revolução que a gente vai ver, né? E, claro, nós temos que separar o joio do trigo. Tem muita bobagem por aí, né? Tem muita oferta aí que não é nem IA, né, na verdade.
mas tem muita coisa boa para a gente ser utilizada dentro da engenharia. João Vivian, vice-presidente do SENGE. Acompanhamos aí as negociações também, né, junto com a nossa diretoria de negociações. Então, gostaria de saber, assim, da questão da mão de obra, né, da engenharia na Marco Polo. A gente sabe que tem dificuldade também de achar o profissional certo, né, para algumas posições. Então, trazer esse olhar aí, como é que está essa questão, porque a gente sabe que vocês também têm essa dificuldade de buscar, daqui a pouco até trazer pessoas para qualificar dentro da Marco Polo. Então, se puder trazer esse panorama para a turma, acho que é importante. Sim. Não, obrigado, João. E o João acompanha, parceiro, né, Marco Polo ali da gente, conhece bem, né, nossas operações, sem dúvida. Hoje, quanto tempo vocês acham que demora para contratar um engenheiro? Né? Um mês? Pá, quem dera fosse um mês. A gente demora de 3 a 4 meses. Não tem profissionais. Não tem no mercado. É muito difícil. Então, e o que está acontecendo é que muitas vezes esse profissional também é disputado a peso de ouro, né? Começa a ter distorções e é difícil, né? É difícil. Foram mostrados os dados, né? A gente tem uma evasão das universidades, né? Um número cada vez menor de formandos, menor interesse. Hoje, estudantes, foi feita uma pesquisa recente, estudantes de segundo grau, né? O interesse por áreas de engenharia, acho que é em torno de 10% ou 12%. Né? Grande interesse pelas áreas humanas, né? Que é ótimo, né? Por outras áreas. E o mais desafiador é que os engenheiros que se formam, né, nas melhores universidades, 70%. Né? Conheço um grande amigo meu, o reitor do ITA, em São José dos Campos, 70% dos engenheiros do ITA vão trabalhar em bancos, depois de formado. Assim, nada contra os bancos, né? O banco precisa de muito engenheiro, mas cadê a indústria? Então, é uma dificuldade, né, João? Você conhece bem hoje. Eu acho que a IA vai ajudar um pouco nisso, né? Porque a gente pode ter... eu não vejo, né, a IA substituindo realmente um engenheiro, né, um engenheiro pleno que está fazendo ali um trabalho, né, mas auxiliando nesse trabalho dele, né? Então, eu consigo ter hoje, né, engenheiros que trabalham em 10, 15, 20 atividades que no passado era impossível, sem o uso de IA. Mas acho que são dois desafios, né? A gente precisa trabalhar com IA, mas a gente precisa também aumentar essa oferta e esse interesse pela engenharia. Boa tarde. Te parabenizando, em primeiro lugar, pela tua condução, muito boa, né? Eu te pergunto, há pouquíssimo tempo, quase nada na história do país, a gente vê uma pandemia que deixou o mundo parado em muitos setores, né? Se por acaso acontecer alguma pandemia digital ou um data center que acabou entrando numa zona de terremoto, como é que a empresa vai se proteger disso ou já tem um plano B para uma situação dessas? Que, como tu mostraste muito bem, ele está muito automatizado e muito linkado. Exato. Gente de outro continente trabalhando linkado aqui, né? Então, Sim. a empresa está preparada para isso, as empresas, no geral, estão com esse pensamento? Obrigado. Não, sem dúvida, é uma excelente pergunta, né? Um risco grande, né, que a gente tem. A Marco Polo procura sempre ter sistemas de redundância, né, e backups de tudo. Então, a gente tem data centers em várias localizações que podem ser transferidos, né, se você tem um problema. A gente tem redes, por exemplo, de transmissão de dados que são múltiplas, né? Então, caiu uma rede, a gente transfere para outra. Mas vai ser, sim, um desafio, né? Mas eu acho que talvez um dos maiores que a gente vai ter com tudo isso, e a gente enfrenta muito, é a cybersecurity, né? A Marco Polo, para vocês terem uma ideia, nós temos uma empresa, né, que nos auxilia e a gente deve sofrer aí por mês em torno de uns 250 ataques, né, tentativas de invadir o sistema, né, e gerar algum ganho, né, 200.
E a gente se exercita constantemente para se proteger desses ataques, né? Como que ele pode acontecer? Desde, às vezes, do e-mail que, né, é recebido, abra aqui, né? E isso possibilita uma abertura de dados, né? Então, acho que, para mim, o grande risco que eu vejo, claro, além dessa, né, isso você pode se proteger com redundância, né, de data centers, de linhas, de tudo mais. Agora, o cybersecurity, né, e a gente já viu exemplos, né? A gente teve a nossa operação na Colômbia, no ano passado, que sofreu um ataque, né, e a gente ficou lá 3 dias parados, né? Você tem que fazer houve sequestro de dados, né? Você tem que fazer todo um reboot para voltar à operação. Então, acho que o cybersecurity, para mim, é um grande risco e, claro, algumas dessas ferramentas, né, por isso que a gente restringe muito o ChatGPT, elas podem ser um canal de entrada, né? Dentro da fábrica, né, dentro das operações e cada vez mais dentro dos produtos. Você pega um ônibus elétrico, ele tem mais de 3.000 chips. Então, a gente está se protegendo também, né, para ataques cibernéticos nos produtos, né? Isso é muito sério mesmo. Obrigado aí pela pergunta. Márcio Marum, diretor da Mútua e diretor regional do Senge. Feliz pela tua apresentação. Fico muito feliz como gaúcho de ter uma empresa gaúcha com todo esse potencial, sendo expoente a nível mundial. E toda essa tecnologia que tu nos mostrou a título de segurança do trabalho, com todas essas tecnologias, esses controles, eu vejo que relacionado à segurança do trabalho é praticamente quase nula ou percentualmente ao nível de atividades é praticamente inexpressivo. Podia comentar alguma coisa sobre esse assunto para mim? Você comenta sobre que a tecnologia... Relacionados às atividades produtivas, relacionados à segurança do trabalho, que eu acredito que seja muito baixo relacionado ao acidente. Não, olha, até assim, o que essa nova tecnologia traz, na minha opinião, é até um nível de segurança para o colaborador muito, muito maior, né? Ou seja, mostrei exemplos ali de câmeras, né, que auxiliam, máquinas conectadas que entendem se operações erradas estão sendo feitas e elas se protegem e desligam, né? Então, eu acho que a gente caminha, né, para uma visão que eu acho que é factível e possível do zero acidente, né? Ou seja, claro, o colaborador precisa estar treinado, né, para a operação, mas a tecnologia e os equipamentos vão proteger aquele colaborador. Se eu tentar fazer alguma coisa errada, né, a máquina vai entender que existe uma condição de risco e ela vai proteger o homem, né? Como já acontece no veículo, né? A gente está caminhando mais os sistemas ADAS, né, de Assistant Drive System dos ônibus, né? Fantástico, né? Você tem autofrenagem, você tem garantia, né? A gente está instalando, por exemplo, no ônibus sistemas de Driver Monitoring System, né, que é o DMS, que o cara piscou, está demonstrando sono, ele está com o celular na mão, ele está com a mão fora do volante, o ônibus vai se proteger e vai alertar. Então, eu acho que isso inclusive, né, muitos dizem, vai baratear muito os seguros, vai reduzir muito acidentes, né, vai reduzir muito despesas com acidentes. Então, é uma preocupação muito grande que a gente tem também, né, do ponto de vista de fábrica, mas também do ponto de vista dos nossos produtos, né, trazer uma segurança cada vez maior, né? Primeiro, para o ser humano, né? E segundo, são custos enormes, né? Você imagina um ônibus acidentado, né, um motorista que se machuca gravemente, né? O custo social que isso tem. Então, a gente presta muita atenção também nesse lado. Boa tarde, Luciano. Boa tarde. Josemir, da APS 10, e eu participo também da direção da seção SAE Porto Alegre. Eu vou continuar um pouco no tema da falta de engenheiros e da dificuldade que estamos tendo hoje para contratar. Recentemente, eu acredito que tu deva saber disso, a USP e o ITA lançaram um programa chamado Inova Sênior, que está trazendo de volta os engenheiros 55 mais 60.
Eu gostaria de saber como é que vocês encaram isso na Marco Polo, como é que vocês viram essa iniciativa de começar a trazer a experiência que gera eficácia. Obrigado. E até, né, eu também participo da SAE, né, da seção Caxias, sou membro do Conselho Superior da SAE Brasil, e a SAE também faz um papel fundamental, né, de divulgar engenharia e trazer iniciativas fantásticas que nem essa, né. Assim, concordo muito com isso, nós usamos isso na Marco Polo, né, eu tenho vários engenheiros aí, 50 a mais, né, que nós trouxemos até da aposentadoria de volta. Por quê, né? Primeiro, pela experiência, né? Segundo, eles trabalham muito como um mentor de novos engenheiros, né? A gente tem engenheiros, pessoal, lá de 20 anos, né? 21 anos. Então, como é que eu acelero o desenvolvimento dessa pessoa, né? É com um profissional desse, com experiência. A gente trabalha com vários, em várias áreas, né? Que eles ajudam em projetos que são estratégicos e, ao mesmo tempo, fazem a mentoria, né, de novos engenheiros. Uma grande dificuldade, né, que a gente tem, a indústria aeronáutica também sofre disso. O ciclo de desenvolvimento de produtos são longos, né? A gente lança uma geração de ônibus, essa geração perdura por 10 anos, 11 no mercado. Então, muitas vezes, um engenheiro, ele trabalhou, né, numa geração na vida dele, 2, no máximo, né? Então, como é que... Eu estava falando com os colegas da Embraer, né? A dificuldade é a mesma, né? A Embraer lança um avião novo, né? Estou falando, né, um projeto totalmente novo a cada 15 anos. Então, muitas vezes é difícil ter um engenheiro que trabalhou em 2 gerações, 3, né? Então, trazer esses caras de volta, eu acho que a gente vai ver cada vez mais, né, os cabeças brancas aí, ajudando as empresas, trabalhando com jovens talentos ali de 20 anos, né? Que trazem assim, né, uma energia fantástica, um conhecimento fantástico. Não precisa falar nem de transformação digital, porque eles já nasceram digitais, né? E aí, combinando com isso, é a receita que a gente precisa para acelerar. Então, obrigado aí pela provocação e pela iniciativa, que eu acho fantástica, né? Em relação a um ponto que o senhor colocou, da geração de ordens de serviço, ordens de produção, sim, automatizadas, como é auditado, como é avaliado a acurácia disso? Boa. Isso aí é o que a gente começou a automatizar, né, essas ordens, a gente viu 2 ganhos. Claro, todo pilha de papéis que eu falei, os erros, né? A gente acabava cometendo muitos erros, né? Porque é manual, então não chegou certo, foi impresso errado e tal. A redução em erros foi enorme, né? Os nossos indicadores mostraram. A acurácia também no aproveitamento de materiais. Então, como é que a gente mede isso, né? Um dos índices principais da nossa fabricação é aproveitamento do material. Então, a gente notou, à medida que a gente começou a automatizar certas ordens, né, uma queda significativa, né, no descarte de material. Então, acho que tem indicadores, né, externos que podem ser usados para a gente medir essa eficácia, né? O aproveitamento de material é um, geração de scrap é outra, reprocessamento, né, ordens de peças que são geradas em duplicidade. Então, a gente começou a monitorar e medir. É importantíssimo medir, né? Porque, senão, né, você fica um pouco cego. Então, primeiro passo, né, antes de automatizar, senão eu brinco, né? Você automatiza o caos, né? E aí vira né, aquilo que estava ruim fica muito pior, né? Então, é importante mapear o antes, o depois, medir, ter indicadores e KPIs claros, né? Da onde que você quer chegar, automatizar aquilo que tem sentido, né? A gente tomou decisões em processos de não automatizar. Não valia a pena, né? E outros, sim. Então, ter esses indicadores é fundamentais, né? Eu vou pedir uma forte salva de palmas, engenheiro Luciano Hesner. Obrigado. Muito obrigada pela participação. Eu gostaria de convidar neste